Então, muito boa noite. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer a gente poder estar partilhando, que acho que quem está sempre estudando também está sempre, na verdade, aprendendo. Então, um aprendizado acho que é nosso. Eu não sei como que vocês têm feito aqui, mas fiquem super à vontade, né? Eu estou aqui vendo também o chat de vocês, se vocês quiserem em qualquer momento também levantar a mão, me interromper, complementar. Fiquem super confortáveis, super à vontade. Vocês vão perceber que eu vou trazer muitas perguntas, na verdade, para a gente fazer. Então, se vocês não quiserem participar, não tem problema, mas vou convidá-los a participar aqui pelo chat ou trazendo. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui o texto, né? Mas eu gosto sempre, né, que eu tenho oportunidade. Eu sou, como aquele comentou, sou trabalhador ali da Casa Espírita, fica ali na Rua Sampaio. Se vocês tiverem interesse e disponibilidade, também fica super à disposição para nos conhecer. Mas eu sou trabalhador há muitos anos da evangelização ali do jovem, né, especialmente. Então, sempre quando eu falo que eu tenho a oportunidade de falar, né, um pouquinho, eu sempre trago também o lembrete, esse reforço da importância que a gente precisa dar para a evangelização ali da criança e do jovem como um todo, né? Então, o quão importante é que a gente, como pais, como responsáveis, né, avós, enfim, é que a gente busque, né, plantar a nossa sementinha ali aos poucos, especialmente através das crianças. A gente vê, né, o nosso processo de evolução aqui contínua, né, mas nada melhor do que, de fato, quando a gente está um solo mais propício, né, a essa plantação. Então, convido sempre aqueles que têm filhos, netos, enfim, sobrinhos, que façam um pouco esse esforço. Esse trabalho também é sempre nosso aqui. Eu sempre, quando eu tenho a disponibilidade de falar também, eu sempre começo trazendo, na verdade, perguntas. Então, esse tema, ele acaba sendo provocativo, né, bastante aqui, né, ele está lá no capítulo 164 do Pão Nosso. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui com vocês, mas ele vem trazer o título de O Diabo, né, e sempre quando eu dou início em algum tema, a primeira coisa que eu me pego sempre pensando é, no final das contas, quais são os assuntos, né? Eu sempre pego o título aqui e vou me debruçar em cima de quais são os possíveis temas a serem abordados, as principais dúvidas, curiosidades, questionamentos diversos que podem acontecer. Se vocês quiserem aqui colocando, né, já vou convidar vocês para colocar aqui no chat, né, em que temas, quando vocês ouvem, né, esse termo, né, pensando só pelo título aqui, o diabo, o que vem à mente de vocês ali, quais são as primeiras impressões, temas, curiosidades, alguma dúvida, enfim, fiquem super à vontade para trazer também. A ideia é passar. Eu trouxe aqui alguns que me vêm sempre naturalmente à mente, né? A gente vai começar a compreender um pouco o que é esse diabo, né? Como que ele é entendido comumente? Será que tem diferenças desse entendimento geral para o entendimento que o Espiritismo traz? Se a gente fala então do diabo, será que então existe o oposto? Né? A gente existe ali a figura de Deus, a figura dos anjos, muitas vezes a gente pensa, né? Sempre que a gente fala em diabos, em anjos, a gente pensa também ali em céu e inferno, né? Onde que eles ficam? Como que funciona? A gente vai para lá, não vai para lá? O Espiritismo vê isso de forma diferente. Quando a gente também pensa ali em céu e inferno, a gente pensa muito nessa questão também do bem, do mal, dos sofrimentos, das dificuldades, dessas penas. O que elas são? Elas são absolutas, elas são momentâneas, são eternas, são passageiras. A gente vai passar um pouquinho disso hoje, tá? A gente vai ver a reflexão aqui que Emmanuel veio nos trazer, na verdade. Mas antes da gente entrar de fato no texto propriamente dito, acho que é importante a gente começar a compreender então um pouco o que é o diabo, né? Acho que a gente pode começar primeiro talvez pelo contexto histórico, né? Então, são talvez três grandes palavrinhas ou mais comuns, né, que eu acho que a gente ouve para referenciar. A gente ouve muito aqui, eu trouxe essas três, né? Muita figura de diabo, muitas vezes de Satanás e às vezes de demônios, né? São às vezes as palavras, os termos mais comuns que a gente vê. E separando cada um deles aqui, o diabo vem na verdade do grego, né? E ele vai trazer muito esse significado para caluniador, aquele que busca ou que visa causar a divisão, a separação. No final das contas, está falando sobre aquele aspecto de oposição, né? Aquele que vai se opor a essa figura que seria Deus, né? Nesse aspecto. Então, ele vai falando muito desse aspecto. E em outros contextos, na verdade, é utilizado também ali no cristianismo, né? Na origem, né? Para designar aquele anjo caído, né? Rebelde, que vai ser responsável ali pelo mal, pelo pecado, por
estar e governar ali o inferno. Quando a gente olha, às vezes, outros termos, né? Satanás vai ter um termo parecido, né? Aquele que se coloca como adversário, como antagonista. Quando a gente vai já para o demônio, né? Também advém do grego ali, mas ele já vai significar um pouco mais o viés próximo daquilo que a gente entende como espírito, entre aspas, né? E é curioso que o termo, na verdade, demônio, ele não nasce, por mais que ele tenha uma conotação negativa hoje, ele não nasce com uma conotação negativa. Ele nasce muito com o viés de uma divindade menor, um espírito, vamos dizer assim, uma força inspiradora. Tanto que alguns gregos, né, filósofos, traziam muito essa questão do daimon, de conversar com o seu, vamos dizer assim, demônio, o espírito interior, que tinha, na época, ainda um viés neutro barra positivo. E com o passar do tempo, especialmente ali com a questão do cristianismo, vai ganhando uma conotação negativa, que é o que a gente vê como um espírito mal, né, ou como esse aspecto ali negativo com o passar do tempo, né? Mas nós vamos aqui, enfim, eu quis trazer só um pouquinho para a gente entender um pouco o contexto histórico, mas a gente vai avançar e vai ver um pouquinho adiante como o Espiritismo vê e faz a respeito dessas questões, como é que a gente se aprofunda um pouco nesses aspectos. Beleza? Eu vou compartilhar então aqui para nós, mas que para que a gente possa para que vocês possam também acompanhar. Vou aumentar aqui um pouquinho. E a gente vai passando aqui, a gente vai destrinchando trecho a trecho, né? Eu quis trazer aqui porque acho que com o passar do tempo eu fui dando também cada vez mais valor. A gente vê quão pequenas, às vezes, mensagens, trechos e itens trazem para nós tantos ensinamentos. E por, às vezes, em algum momento a gente vê como a gente vê a leitura inicial, né? Como esse momento de conexão e não se dá total ou devida atenção. E a gente vê quantas e quantas reflexões Emmanuel vai trazer em toda essa coletânea de obras aqui, para quem conhece, né? A gente vai ter vários pequenos livrinhos que vão trazer esse viés muito com um pequeno epígrafe, né? Então, uma pequena partezinha ali do Evangelho sendo retirada, e Emmanuel vem comentando, destrinchando, então, para nós, né, no decorrer do texto aqui, vários aspectos relacionados a uma pequena frase. E que simplesmente essa pequena frase hoje dá tema para o nosso estudo, e a gente vê quão rico e quantos assuntos a gente não pode derivar e destrinchar disso. Então é muito para que a gente também observe e entenda nos pequenos detalhes também coisas que são importantes, conhecimentos, ensinamentos que são importantes para nós. Então eu passei a dar mais valor ainda com o tempo para essas leituras. Então tenho trazido nos meus últimos estudos sobre alguns desses pontos. Beleza? Então vamos começar aqui com o epígrafe, né? E ele vai trazer para nós: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Está lá em João capítulo 6, versículo 70. E é sempre importante a gente entender um pouco o contexto quando a gente vai lá pro Evangelho, né? Esse diálogo aqui, nessa frase aqui, ela está logo após o diálogo, aquele diálogo famoso. Jesus vai falar sobre o pão da vida, né? Então, na ceia ali. E aí ele vai ter alguns apóstolos que se afastam, né? E ele pergunta aos outros se eles queriam se afastar também. E aí Pedro vai trazer uma frasezinha famosa lá, falando que não, porque só Jesus tinha as palavras da vida eterna. Então, que ele não gostaria de se afastar do mestre. E Jesus aqui, nessa frase, nesse contexto, está falando aqui da figura, né, de Judas Iscariotes ali, né, que havia de entregar, mesmo sendo um dos 12 apóstolos que havia sido escolhido pelo mestre, né? E aí no decorrer desse texto, né, já mostrava que Jesus já entendia, já conhecia, já sabia diferenciar, né? Ele chama ali aqueles que creem, daqueles que não creem, né? Eu separei o trechinho aqui, né? Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus já entendia e compreendia. A gente vai ver em vários momentos, inclusive, essa percepção de Jesus falando para próprio Judas, ele é amigo, o que fazes aqui? Né? Então, no aspecto de compreender todos esses aspectos do risco, de compreender tudo ali que estava acontecendo. Né? Então, para que a gente também não veja de forma negativa essa figura aqui de Judas, né? Pelo contrário, mas para a gente compreender um pouco o contexto, o que estava acontecendo. E um ponto que é muito interessante, sempre que eu me deparo com isso, a gente consegue observar em Jesus, né, diversos encontros que ele vai ter com diversas pessoas, onde essas pessoas se modificam drasticamente.
Ao mesmo momento, a gente vai perceber outros encontros que Jesus tem com outras pessoas, onde elas não se modificam e saem exatamente iguais a que existiam. Né? E a gente pode citar alguns exemplos. A gente pode citar o exemplo de Paulo de Tarso. Lembrando que não é um encontro específico necessariamente com Jesus ou não, né? Mas esse aspecto de comunhão com essas palavras, né? Com os ensinamentos que ali estão, né? Mas a gente pode ter ali a figura de Paulo de Tarso, que vai passar pelo seu processo de mudança muito grande. Inclusive fica a indicação de leitura, né? Para quem gosta, o livro Paulo Estevão é um livro sensacional nesse ponto, vai narrar um pouco mais desse contexto como um todo. Questões como Maria de Magdala. Outro livro também que é muito interessante vai falar do encontro de Jesus ali com Públio Lentulus, né? Então lá no há 2000 anos, né? E esse vai ser um, inclusive, daquele que tem, né, a sua família ali curada e ainda assim vai se manter da mesma forma, mesmo com o encontro com Jesus, mesmo sentindo ali todo esse aspecto de poder, do magnetismo ali do Messi, ao ponto de não conseguir falar diretamente com ele, ainda assim vai se manter no caminho, no trajeto que ele tinha mesmo após esse encontro. Então a gente vai entender um pouquinho desses dois momentos. Então Jesus está trazendo um pouquinho desse, esse, na verdade, um pouco do contexto que está aqui nessa frase. E a gente vai continuar se aprofundando aqui, trecho por trecho, então. Então ele vai começar aqui, olha. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. E essa é um pouquinho da visão histórica que a gente acabou de ver, ele acabou de comentar mais cedo, né? Como esse senhor absoluto do mal, né? Aquele que era responsável pelos medos, pelas punições, né? Esse ser absoluto, e que muitas vezes é alguém que vai se contrapor à figura de Deus. Né? Então essa é a leitura que muitas vezes, quando a gente olha para a teologia, não é sempre, não são todas as religiões, tá? Mas é o aspecto mais comum. A gente vê em alguns momentos lá, quando a gente olha para o Evangelho, né? Lá no Velho Testamento, esse aspecto punitivo. Né? Então a gente vai construindo essa visão ligada muito ao medo, ligado ao mal, né? Quando a gente vê essa figura do diabo, né? Como essa contraposição à figura de Deus. E é importante a gente começar, então, a destrinchar e entender, olha, então, afinal de contas, como que o Espiritismo, então, entende essa figura de Deus e do diabo? A gente vai detalhar um pouquinho mais, né? E, primeiro, olhando para Deus. Então, o Espiritismo vai enxergar a figura de Deus, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, nas primeiras perguntas, né? Vai falar sobre Deus, vai entender como essa inteligência suprema. Então, um Deus único, né? Um Deus que é todas as virtudes que a gente pode entender na sua plenitude, né? Então, essa inteligência suprema é a causa principal, né? O criador de todas as coisas, né? Infinitamente justo e bom, vai entender todas essas características positivas. Logo, não existe uma competição ou algo que seja absoluto em contraposição. Então, o Espiritismo não vai enxergar essa figura do diabo em contraposição, ele vai entender esse Deus como é único. O que a gente pode ter é uma resistência, a gente pode se opor ao bem, a gente pode buscar resistir, buscar não evoluir, buscar se manter da forma como a gente está, mas a gente não pode fazer isso de forma absoluta. Né? Não existe uma disputa. Estava pensando aqui, talvez o exemplo que seja mais simples é a gente perceber como uma criança. A criança ela pode chorar, ela pode reclamar, pode fazer birra, ela pode deitar no chão, ela pode espernear. Ainda assim, não existe uma disputa entre ela e o adulto. Né? Existe ali uma tentativa dela se opor, dela conquistar aquilo que ela quer eventualmente. Mas, naturalmente, se a gente continua conversando, lidando, ou mesmo se a gente quiser, a gente consegue carregar, levar, arrebatar esse aspecto. A mesma questão quando a gente olha para Deus, né? A gente vai trazer ali diversas leis, né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas lei do progresso sendo uma, né? Então nós vamos fatidicamente caminhando e evoluindo aos poucos, mesmo que a gente busque ficar parado por muito tempo, ainda assim vamos caminhar, vamos evoluir, vamos seguir adiante. Então o Espiritismo não vai enxergar essa figura do diabo enquanto existência, enquanto contraposição a essa figura de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente esses detalhes. E aí ele continua aqui. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Então aqui ele está falando muito desse aspecto que seria o inferno,
vamos dizer assim, né? Ele vem trazer essa região longe, né? Então ele vê o inferno como algo distante, né? Seja após a nossa morte, ou seja, esse aspecto de distância. E é curioso que a gente começar a pensar, e o espiritismo, como é que seria então esse inferno para os espíritas? Né? Muitas vezes, muitas pessoas, de forma equivocada, vão olhar essa questão do inferno como o que o pessoal chama ali de umbral, normalmente, né? É, e aí vão ver essas regiões como um inferno para os espíritas. E é importante a gente entender um pouco a organização, vamos dizer assim, do mundo espiritual. A gente tem esse contexto do mundo material onde a gente vive, né? Tem diversos planetas, formações e várias outras coisas, mas quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente vai ter, assim como a gente está aqui em uma, a gente vai ter cidades espirituais, né? Com essas características que a gente tem. Locais de transporte, locais de moradia, várias atividades e outros itens, né, fazer. A gente tem alguns livros que falam sobre essas colônias ou cidades espirituais. Ao mesmo tempo, também a gente vai ter ali esse aspecto do umbral, muito no viés de passagem, né? O umbral da porta aqui, né? Estou apontando aqui pro lado, né? Significa esse aspecto de passagem e não de ser encarado como um inferno. O espiritismo vai olhar muito pelo aspecto ali da lei de afinidade e sintonia. Então, natural na nossa vida, que vai nos levar, enquanto desencarnado, para esses locais aos quais nós nos afinizamos. Então, se nos afinizamos com o rancor, com o ódio, com a raiva, com a culpa, com o medo, com todos esses aspectos negativos, vamos nos aproximar e estar sempre, onde quer que estejamos, dessa forma. Né? Então, o Espiritismo vai começar a trazer essa visão de céu e de inferno de forma muito diferente. Né? Vai descaracterizar esse local de bem absoluto, ou esse local onde simplesmente eu vou ser feliz ali para sempre, onde vão ter lá os anjos tocando harpa, né? E da mesma forma um local de um fogo infernal, de sofrimento, de punições. O Espiritismo vai descaracterizando, tirando um pouco esse véu e essa percepção desses locais necessariamente físicos, vamos dizer assim, né? E vai trazer muito esse aspecto de consciência de como que nós estamos individualmente. É assim como a gente usa, às vezes, aquelas expressões e a gente está usando de forma muito perfeita, né? Falar, nossa, hoje está um inferno. Por quê? Porque hoje estamos em uma situação, momento, passando por coisas que nós não estamos conseguindo lidar. Estão sendo ruins, negativas, que estão nos transformando o nosso ambiente, o nosso aspecto, o nosso momento, num momento infernal, né? Num momento ruim. Ao mesmo tempo, o contrário, né? Que a gente brinca muito. Quando alguém tá, às vezes está ali numa casa espírita, é o momento onde alguém pisa no pé do outro e a pessoa pede desculpa porque botou o pé embaixo. Ele está num local e num momento, num ambiente bom que permite com que a gente perceba esses aspectos, busque domar um pouco mais nossas dificuldades. Então é assim que o Espiritismo vai enxergar um pouquinho a questão de céu e inferno, menos como locais físicos e circunscritos, muito mais como esse estado de espírito individual, onde nós vamos nos depurando com o passar do tempo e vamos nos afastando um pouquinho mais desses pontos e momentos de dificuldade, dor, de sofrimento. E vamos nos aproximando mais desses bons ambientes, né, de nos sentirmos bem independente do local, de nos sentirmos bem independente das situações, de às vezes, obviamente, olharmos com empatia para o outro, mas não sofrermos com aquilo. Quantas e quantas vezes nós ainda remoemos culpa, medos, raivas, rancores e várias dessas dificuldades que todos nós temos, um pouquinho mais, um pouquinho menos ainda, mas que estamos buscando, né, nos depurar. E vai entender então que essa, especialmente quando a gente desencarna, vamos nos aproximar por essa questão de afinidade e sintonia, né? Mas que não enxerguemos, né, como muitas vezes quando a gente está começando, às vezes, essas regiões umbralinas como inferno, né, para os espíritas ali. Lógico que a gente vai ter locais onde vários desses espíritos, por afinidade, por sintonia, se agrupam, né, porque ainda estão ali buscando e sendo felizes, entre aspas, se comprazendo ali com o mal, né, essa falsa felicidade, e ainda vão criar ali essas regiões, né? Mas a gente tem que lembrar que nesse ponto o bem é muito maior, sempre está sempre buscando espaço, abertura, enfim, resgatar vários desses irmãozinhos que estão ali em dificuldade, ou sofrimento, né? Como a gente viu mais cedo, esse Deus é infinitamente justo e bom. Enxerga todos nós de uma mesma forma, né? Todos nós, independente daquele que tenha cometido os piores itens, delitos que a gente acredita hoje, aquele que tenha acertado tudo, nos vê de forma igual. Né? E ele vai dar continuidade aqui, então. Sim,
as zonas purgatórias são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. E aqui a gente tem diversos coletâneos de livros, né, especialmente ali nas obras do André Luiz, que vão trazer para nós várias narrativas, né, ligadas a conhecer um pouco mais esse mundo espiritual, né, ação e reação, enfim, vários aspectos, que vai falar desse nível vibracional que é sustentado, então, por aqueles que ali estão. Né? É como se a gente tivesse um grupinho que é unido por um assunto, porque gosta muito de Fórmula 1. E aí, sei lá, sempre que se reúne, fala daquele assunto. Então a gente está vivendo, reforçando e reiterando aquele aspecto. Só que aqui a gente está falando desses irmãozinhos, dessas zonas, né, que ele vai trazer aqui, né, de sofrimento, de dificuldade, carregadas desses sentimentos. De culpa, de rancor, de ódio, de raiva, de vingança, o que quer que seja as situações que ali aconteceram, né? E a gente pode ver isso em vários locais, né, não só nas obras do André Luiz em relatos, a gente pode ver também relatos do próprio Céu e Inferno, né, de espíritos ainda que estão mais em sofrimento, em dificuldade, trazendo várias dessas características. Né? Então, lembrar mais uma vez, né, todos esses aspectos, né, de orgulho, de egoísmo, de medos, de culpa, são aqueles que nos conectam, né, nos aproximam dessas regiões através da nossa própria vibração. Né? E aí ele vai dar continuidade. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Tá? E aqui ele está fazendo uma referência clara, igual a gente havia comentado, à figura de Judas, né? E mais do que a figura de Judas em si, né, como essa personificação ali que ele está trazendo uma analogia para o próprio homem como diabo. Né? Mas como assim, Marco? Né? E acho que é a primeira coisa. E a gente vai ver um pouquinho mais, Emmanuel vai trazer mais detalhes ainda para nós. Né? E ele vai continuar aqui, então. Só para a gente pegar todo o contexto aqui e a gente volta para comentar um pouquinho. Ele falou, olha, basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Então ele vem trazer aqui para nós, no final das contas, né? Então Jesus, quando traz esse termo e essa analogia ali ao diabo, ele não está falando, né, daquele que a gente comumente vê, né, do diabinho ali vermelho, grande, com tridente, enfim, qualquer um desses aspectos todo poderoso ali que se opõe a essa figura de Deus. Pelo contrário, ele está vendo ali, né, o próprio homem. Né? Então nós, cada um de nós ali, quando estamos, ele traz aqui algemados às nossas torpitudes de sentimento inferior. Então toda vez onde nós nos deixamos levar, né, pelas nossas dificuldades, nos vemos tentados pelas situações, pelos nossos sentimentos inferiores, e aqui a gente pode se perguntar, no final das contas, qual tem um capítulo, né, muito interessante ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer lá sobre as causas das aflições, né? No final das contas, quais são então esses sentimentos, quais estão sendo para nós esses sentimentos inferiores, especialmente lá na parte de penas e gozos terrestres e futuros, vai trazer vários desses aspectos. E a gente pode listar vários aqui, né? Preguiça, o desânimo, as raivas que temos, culpas, frustrações, ou por outro lado, talvez apego, o egoísmo, o pessimismo, o dinheiro, o orgulho, uma ganância, vários fatores que na verdade nos trazem, nos remetem, nos levam a sentimentos ruins, que nos colocam em locais ruins, né? Falando interiormente, né? Então nos tiram ali um pouco do eixo. E a gente tem diversos fatores que são essas causas das nossas aflições. Essa dificuldade de transformação, ou contextos familiares, né, onde a gente está passando por dificuldade. Ou o contrário, às vezes a gente consegue fazer bem para aqueles que estão fora da nossa família, mas não consegue fazer tão bem para aqueles que estão de dentro. Né? É muito como a gente trabalha com essa transformação. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, ela é atribuída ao Gandhi, e ela fala o seguinte, que nós normalmente queremos mudanças, mas nós não queremos mudar. Então a gente quer que o mundo melhore, a gente quer que as coisas sejam melhores, a gente quer que os nossos políticos sejam melhores, a gente quer que tudo aconteça bem, mas a gente quer que essa mudança provenha dos outros.
A gente não quer que essa mudança provenha de nós. E esse é o aspecto, muitas vezes, de dificuldade, porque as nossas dificuldades, sofrimentos, eles são conectados a esses sentimentos de inferioridade. Toda vez que a gente está conectado a eles, em algum momento caímos ou retornamos a esses aspectos de sofrimento e nos sentimos, então, um pouco no inferno. E a gente traz exatamente essa dicotomia entre entender aquilo que é eterno, de entender aquilo que é temporário. Então, quando a gente olha para esse aspecto, né, de céu e de inferno como situações eternas, onde a gente fez bem, teve a nossa vida aqui sendo toda de forma ordeira, positiva, ou por outro lado, a gente teve a nossa vida e cometeu um delito e vai sofrer eternamente no inferno, ou vai ser feliz eternamente no céu, a gente começa, através do Espiritismo, quebrar um pouco essas visões e trazer para a visão de temporário, entendendo que esses contextos não são eternos, são situações passageiras e que a todos os momentos temos novas oportunidades de fazermos melhor, novas oportunidades de lapidarmos cada um desses sentimentos inferiores, porque a gente, pelo contrário, potencialize os nossos aspectos positivos, né? Potencialize ali as nossas virtudes cada vez mais. E enquanto estamos algemados, né, a esses sentimentos, a gente se sente, então, no inferno. Enquanto estado, né, de espírito, né, enquanto individualidade. E que se a gente continua perpetuamente, é isso que forma o que ele trouxe mais cedo, né, daquelas zonas de sofrimento, né? Por afinidade vamos nos aproximando. Então, quanto mais nos mantemos desse aspecto, mais nós potencializamos essas dificuldades. E a gente vai falar um pouquinho, né? Vai entrar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, como que a gente então combate e como que a gente se livra então dessas aflições, desses sentimentos inferiores aqui que o Emmanuel trouxe para nós. E aí, por fim, ele continua aqui então. Daí, concluímos que cada criatura humana apresenta certa porcentagem diabólica, certa porcentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. E a pergunta que fica, então, é quanto que de diabo há em mim? Essa pergunta que a gente tem que se fazer um pouquinho, né? A gente entender que nenhum mal seria gerado ou causaria caso não encontrasse em nós as raízes ou a ressonância nessas dificuldades e nesses sentimentos que a gente viu. E que não é para que a gente se veja de forma negativa e fale assim, nossa, então eu sou péssimo, terrível. Não, não é isso. Mas é entender que nós ainda trazemos traços de vazão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são colocados ali pelos espíritos como as chagas da humanidade. Então, em todas aquelas características que a gente comentou mais cedo, de apego, de egoísmo, de pessimismo, não é uma questão do dinheiro, do orgulho, da ganância, em todos esses aspectos, nós estamos manifestando ali pequenas características de orgulho e de egoísmo que ainda temos. E é importante que a gente se faça a pergunta, então, de como que então nós buscamos substituir essas atitudes diabólicas por pontos de luz? De que forma que a gente, então, busca essa evolução? Esse é o convite, né, no final das contas, em grande parte também que o Emmanuel está fazendo a gente refletir, para que a gente se pergunte em cima disso, então, não só para o quanto que de diabo há em mim, mas como que a gente, então, busca substituir essas atitudes diabólicas por esses pontos de luz. Claro que isso aqui renderia outros N estudos, mas é importante que a gente entenda e compreenda esses aspectos que a gente vai vendo todas as semanas. Né? Cada semana a gente está botando ali uma pequena gotinha nesse nosso copo para que a gente busque se purificar. E vai passar muito por esse processo de observação, né, de autoconhecimento, esse processo de compreensão dos nossos comportamentos, atitudes, pensamentos. E a gente entende que não estão em harmonia com esses aspectos positivos das nossas possíveis virtudes. Como que a gente adapta esses comportamentos? Como que a gente busca ali vontade para agir? Né? Então, é compreender essa primeira etapa. Mas a segunda etapa, e a mais importante, é como que a gente, então, busca modificar em nós os nossos comportamentos, atitudes, pensamentos, né? Através da ação.
E é claro que isso demanda, muito fácil de falar, né, mas que demanda uma paciência e um tempo enorme. E por isso da gente conectar todos esses aspectos, compreender Deus como esse ser único de amor, de gentileza, de caridade infinita, que dá para nós todos os dias novas oportunidades, que nos dá ali diversas encarnações e diversas reencarnações, que a gente possa então lapidando essas dificuldades que ainda temos, que a gente aí sim caminhe para essa perfeição, né? Caminhe para cada vez mais sermos melhores pontos de luz. No final das contas, a pergunta então é, a gente compreendeu o que é então esse evoluir. Então, evoluir nada mais é do que a gente ir diminuindo, então, essa nossa porcentagem diabólica aqui que o Emmanuel convida, né? Que a gente possa aumentar, então, essa nossa porcentagem divina, né? Lapidando ali cada vez mais os nossos, removendo ali os nossos vícios, né? Lapidando ali as nossas virtudes. A gente aprenda, então, a vencer as nossas dificuldades, aqueles itens que são e trazem para nós esses sentimentos negativos que a gente estava vendo mais cedo, buscando sempre fortalecer o nosso castelo interior, né? Os espíritos trazem para nós em vários momentos essa analogia, né, com o templo interior. Então, como nós vamos criando barreiras. Então, não basta apenas ter um castelo, mas é importante que a gente bote um rio em volta para distanciar, uma ponte, a gente cresça e erga as nossas muralhas, a gente traga ali arqueiros para nos defender. A gente está nos fortalecendo, colocando essa nossa armadura, fortalecendo o nosso templo interior enquanto indivíduo. E é compreender as nossas dificuldades. Se eu sou preguiçoso, se eu sou desanimado, se eu sou procrastinador, se eu deixo as coisas para a última hora, é buscar me organizar melhor no tempo, antecipar minimamente algumas coisas, buscar me esforçar para planejar melhor os itens. Por outro lado, se a gente é rancoroso, raivoso, é como a gente trabalha tanto o aspecto do perdão, mas muitas vezes também do auto-perdão. Enfim, a gente vai ver cada um de nós tem ali as suas dificuldades. Por isso, como eu falei mais cedo, esse processo importante de observação, esse autoconhecimento, para que a gente identifique em nós as nossas dificuldades. E não é enganar ninguém, pelo contrário, conversemos nós conosco mesmo. Né? Nossa consciência é que vai olhar para esses aspectos, muito mais do que ser julgado pelos outros. Né? Que a gente possa compreender nesse momento que a gente está com uma nova oportunidade de fazer diferente. Vamos buscar esse processo de observação, de ajuste do nosso comportamento, de ter ali muita força de vontade para que a gente continue e persista na ação contínua da caridade no bem, que esse é o caminho, na verdade, com muita paciência, com muito tempo, que nos impulsiona a felicidade, que nos impulsiona a evolução. Né? E aí ele vai continuar, então, aqui. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Né? Ele vai trazer aquele aspecto como adversário, mas muito mais quando a gente se opõe. Toda vez que a gente se opõe à lei divina, né? Toda vez que a gente se opõe, então, ao bem, a gente está ali simbolizando essa figura de contraposição, essa figura de Satanás aqui, como ele coloca, né? Essa figura do mal. Então, toda vez que a gente se distancia desse bem, se opõe à lei divina, a gente está ali se manifestando, vamos dizer assim, né? Simbolizando essa figura. O importante é, se eu busco, no final das contas, o caminho do bem, tudo aquilo que traz oposição, pensamentos, ações, os objetos, os convívios, os locais, a gente começa a adaptar, a mudar, como a gente vinha falando mais cedo. E aí ele continua. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. E ele vem trazer, no final das contas, o que é preciso para a gente combater esse mal interno. Né? Não é nada de apontar para o outro, mas sim de como a gente olha para si próprio. Né? Quantas vezes a gente acusa os outros de itens que nós mesmos temos, né? É muito fácil, e eu falo por mim, né? Todos nós temos essas nossas dificuldades, às vezes, de falar demais, da língua ácida, né? Ou malvado, falando, comentando coisas dos outros que nós mesmos temos, né? É aquele aspecto, né, da gente não consegue ver o cisco no nosso olho, mas vê a trave no olho do outro, né? O oposto, né? A gente não consegue ver o cisco no olho do outro, mas não consegue ver a trave no nosso, né? Às vezes a gente não enxerga as nossas dificuldades, mas está apontando
ali para os outros, né? Importante que a gente, mais uma vez, entenda a raiz das nossas dificuldades, né? Essa parte toda de compreensão, de autoconhecimento, dessa evolução contínua é muito importante. E aí, caminhando para o final, ele segue aqui. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E aí ele está trazendo aqui um contexto muito histórico também, né? Quanto não tivemos de sofrimento por conta dessas visões, ou da forma como a gente vê, identifica e conhece todas essas questões de diabo, de punições, de inferno, desse sofrimento, enfim. Né? Quantos de nós, ao não compreendermos essa visão que o Espiritismo traz, né? Essa visão também que a reencarnação vem trazer, né? E todos esses ensinamentos, não somos pegos ali em sofrimentos, não somos pegos ali em questionamentos, de não compreensão do todo, de não entender essa justiça, se revoltar eventualmente contra Deus, não compreender esse aspecto de justiça divina como um todo, né? E que se a gente vai nutrindo na nossa mente essas imagens, essas figuras, né? A gente é muito ali impactado, tem inclusive casos específicos, né? No ação e reação, tormentos da obsessão, enfim, que vão trazer vários aspectos de pessoas que trabalharam com alguns desses contextos e que aí viam-se ali em aspectos de tormentos, de sofrimentos, né, de entenderem como sendo perseguidas, né, e que a gente não transfira, então, essa responsabilidade dos problemas para esse diabo, para esse ser externo, que a gente traga ele cada vez mais essa autorresponsabilização. Daí que os problemas são nossos, a gente pode trabalhar em cima deles. Que a gente busque não se manter no mal, no vício, nos prazeres, sem fazer nada de diferente, esperando resultados diferentes, né? E ele vai continuar. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos havia que se converter, havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Mais uma vez ele traz o convite, né? Aquela lembrança que então se entre os escolhidos para apóstolos juntos com o mestre, tinha um ali que manifestou, né, se demonstrou em algum momento essa figura, né, simbolizando essa figura do diabo, que dirá de nós, réis mortais, né, homens comuns aqui da Terra. E aí isso aqui me lembra uma passagem muito famosa também, na verdade a passagem famosa é a anterior, né, que vai falar ali do processo da última ceia e tal. E aí, nesse item, tem ali uma passagenzinha, uma frasinha muito, que eu gosto muito, que Jesus fala, na verdade, para Pedro, né? Então, nesse processo aí da última ceia, Jesus está falando ali, então, ó, agora eu vou ir para um local, né, onde vocês não vão poder me acompanhar, enfim, vai contando um pouquinho desse aspecto, e Pedro, então, vai falar, não, Jesus, nós vamos com você até o final. Jesus para Pedro falou, não, Pedro, não é assim, meu filho, calma, né? E aí Pedro insistindo, e aí a parte famosa lá que ele fala, né? Então, antes que o galo cante, antes que o sol, o galo cante 3 vezes, você vai me negar, enfim, trazendo todo esse aspecto de simbologia. E ele vai falar para Pedro, essa frasezinha que está na sequência, ele vai falar: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então ele vai falar que Pedro não vai negar ele, porque Pedro não acreditava, porque Pedro não tinha força ou certeza. Ele vai falar que nós temos fragilidades, muito mais do que somos maus. Então, que muitas das nossas dificuldades, onde somos pegos ali nos vícios, no ódio, no rancor, na raiva, são muito pelas nossas fragilidades. Muito mais do que fazendo de mal, fazendo para punir, para sofrer um outro. E é importante que a gente tenha muita humildade, muita coragem, que a gente busque muito esse autoconhecimento, para que a gente compreenda em nós que ainda manifestamos essa porcentagem ainda diabólica. Né? É sobre reconhecer para nós mesmos e começar essa mudança, transformar essa natureza ali, influenciando não só nós, mas a nossa volta, nosso ambiente, as pessoas que ali estão. Tem uma frasezinha famosa, ele é um, eu não vou ousar pronunciar o nome dele, mas ele é chamado de Osho. Ele é um líder espiritualista indiano, na verdade. Tem uma frasinha muito famosa que diz: quando você é diferente,
o mundo todo é diferente. Não é uma questão de criar um mundo diferente, é apenas questão de criar um você diferente. Você é o seu mundo. Então, se você muda, o mundo muda. E esse é o nosso processo e o convite que o Espiritismo bate a todo momento, no aspecto do autoconhecimento, da transformação individual. Porque quando nós nos modificamos, nós então mudamos o mundo. E não é mudamos só o mundo à nossa volta, mas mudamos o nosso mundo, mudamos a forma como vemos. Eu tenho certeza que se a gente parar para pensar 5 minutinhos aqui e voltarmos no tempo 5, 10 anos, somos hoje pessoas completamente diferentes. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes, muito mais fortalecidas, embasadas. Então, nós vamos caminhando e evoluindo. Então, é essa transformação que a gente precisa fazer em nós a todo momento. Né? Então, no final das contas, a gente precisa buscar reduzir o que há de diabo em mim como o caminho para a felicidade. Tem uma outra frase também atribuída a Albert Einstein, né, que vai falar que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com eles. Então, como nós vamos nos lapidando para aprender a lidar com os nossos vícios, cada vez mais potencializando as nossas virtudes, é a forma com que faz com que caminhemos ali para a felicidade, para esse estado íntimo de bem-estar, independente das situações que estejam ali acontecendo, esse estado íntimo de controle, de equilíbrio, de tranquilidade, serenidade a todo momento. E para que a gente possa aqui, de fato, encerrar, tem uma oração que eu gosto muito, né, atribuída a São Francisco, né, que ela vem falar lá, né, eu não vou, obviamente, trazer ela inteira aqui, mas ela vem falar lá, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, a todo momento onde houver ódio, ofensa, discórdia, dúvida, onde houver qualquer uma dessas manifestações que a gente vê aqui, né, dessa figura, desse momento diabólico em nós, que a gente possa ser o contrário, que a gente possa ser o oposto, que a gente possa ser ali a paz, que a gente possa ser o amor, que a gente possa ser o perdão, que a gente possa ser a fé. Então, a todos os momentos onde a gente vê no nosso dia a dia, seja só conosco ou para com os outros, que a gente possa ser exatamente a oposição desse fator diabólico, que a gente possa ser um fator angelical, esse fator puro. Né? Então, que a gente, a todos os momentos, nós possamos continuar a combater esse nosso diabo interior. Que a gente busque sempre sermos mensageiros de Deus, ou seja, mensageiros da paz, mensageiros da caridade, do amor, nessa busca constante, entendendo que essa luta é nossa conosco mesmo. E a partir do momento onde a gente compreende todos esses aspectos, apesar do título provocativo dessa noite, né, na figura ali do diabo, que a gente consiga descaracterizar essa figura do diabo, esse aspecto e esse entendimento de céu e de inferno, para essa percepção que o Espiritismo vem trazer com um Deus infinitamente justo e bom, com todo esse aspecto de compreensão aqui da reencarnação, dessas diversas oportunidades, esse nosso processo de fortalecer e buscar esse autoconhecimento, entendendo que nós temos as ferramentas totais para caminharmos e para fazermos da nossa vida um local melhor, buscando essa felicidade, mesmo que ainda aliada ao contexto, ao momento que a gente esteja, e que mais uma vez a gente possa sempre buscar combater então esse diabo interior que há em nós, buscando sempre sermos aí mais uma vez mensageiros de Deus, de muita paz, de muita caridade. Eu agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos nós, a gente volte aos nossos lares em segurança e fico aqui à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta. Mais uma vez agradeço e uma boa noite para todos nós.